Ao longo da história, o ser humano sempre buscou entender os mistérios do mundo, mas alguns lugares permanecem inexplicáveis, desafiando até a ciência moderna. Nesta lista, vamos explorar 15 desses locais enigmáticos espalhados pelo planeta. Número 15. Lago Maracaibo, Venezuela. O Lago Maracaibo, situado no noroeste da Venezuela, é muito mais do que um reservatório natural de água doce. Ele é um elemento central para a sobrevivência e cultura das comunidades que vivem ao seu redor, fornecendo recursos para a pesca, atividades agrícolas e até servindo como rota de navegação interna. Com uma superfície imensa e conectado ao Mar do Caribe por um estreito canal, o lago é um dos maiores da América do Sul. Mas o que realmente torna Maracaibo mundialmente famoso não é seu tamanho nem sua importância econômica, e sim um fenômeno atmosférico extraordinário que acontece ali há centenas de anos. O chamado Relâmpago do Catatumbo, também apelidado de Tempestade Eterna. Trata-se de uma ocorrência tão frequente que, em determinadas épocas, há mais noites com tempestades do que sem elas. Esse espetáculo natural pode produzir até 1 milhão de raios ao longo de um único ano, com tempestades que duram cerca de 10 horas por noite, repetindo-se durante algo entre 140 e 160 noites anualmente. A intensidade é tamanha que os clarões podem ser vistos a centenas de quilômetros de distância, iluminando o horizonte com um brilho quase sobrenatural. Apesar de ser amplamente estudado, ainda não existe consenso científico sobre sua causa exata. A teoria mais aceita aponta para a combinação de fatores únicos da região. Massas de ar quente e úmido vindas do Mar do Caribe colidindo com correntes frias que descem da Cordilheira dos Andes, interagindo com a topografia particular do lago. Alguns pesquisadores ainda levantam a hipótese de que a presença de grandes reservas de petróleo e de minerais no subsolo possa contribuir para a formação das descargas elétricas. Independentemente da explicação, o fenômeno está profundamente enraizado na identidade venezuelana, aparecendo em músicas, obras de arte e lendas locais. Historicamente também teve papel prático importante. Durante séculos, serviu como um farol natural para marinheiros e navegadores que cruzavam as águas agitadas do Lago Maracaibo e do Golfo da Venezuela, guiando-os com segurança em noites escuras. Número 14. Colinas de Chocolate, Filipinas. Na ilha de Bohol, nas Filipinas, encontra-se uma das paisagens mais marcantes e fotogênicas do arquipélago, as chamadas Colinas de Chocolate. Trata-se de um conjunto impressionante de aproximadamente 1.776 elevações de formato cônico, cobertas por gramíneas tropicais. Durante a estação seca, o capim verde que recobre as colinas perde sua cor e se transforma em um mar de tons amarronzados, lembrando uma imensa coleção de bombons espalhados pelo horizonte. Daí o nome curioso. Essa transformação visual atrai visitantes de todo o mundo, especialmente fotógrafos e turistas que buscam registros únicos da paisagem. Do ponto de vista científico, a explicação predominante é que as colinas se formaram ao longo de milhões de anos, a partir da erosão de depósitos de calcário e da elevação de antigos recifes de coral, expostos quando o fundo do mar subiu. Ventos, chuvas e mudanças climáticas foram esculpindo lentamente esses montes quase perfeitos. Porém, ainda não está totalmente claro como tantas colinas puderam surgir num mesmo local e manter formas tão regulares sem sofrer erosão acentuada. Fora da ciência, há também a narrativa lendária que povoa a imaginação dos moradores. Segundo a história, um gigante chamado Arogo se apaixonou por uma mulher mortal chamada Aloia. Quando ela morreu, Arogo, tomado pela dor, chorou durante dias e noites, e suas lágrimas, ao secarem ao sol, se solidificaram e deram origem às colinas. Atualmente, o local conta com uma estrutura chamada Chocolate Hills Complex, que oferece mirantes e passarelas de observação. Do alto, é possível contemplar a vista panorâmica de centenas dessas colinas que se estendem até onde a vista alcança, criando uma das imagens mais icônicas das Filipinas. Número 13. Zona do Silêncio, México. No meio do árido deserto de Chihuahua, entre áreas remotas e pouco habitadas do estado de Durango, no México, existe uma região cercada de lendas e curiosidade científica, a chamada Zona do Silêncio, ou em espanhol, La Zona del Silêncio. Essa área cobre aproximadamente 3.800 km² e apresenta paisagens típicas do deserto, com grandes extensões de areia, rochas isoladas
e vegetação adaptada a condições extremas. Porém, ela se destaca por relatos persistentes de distúrbios eletromagnéticos e fenômenos inexplicáveis. A característica mais famosa é a alegada dificuldade, ou até impossibilidade, de transmitir e receber sinais de rádio e comunicação dentro de determinados pontos da zona. Viajantes contam que aparelhos como rádios, celulares e até bússolas deixam de funcionar corretamente, retornando ao normal apenas ao sair da área. As explicações mais comuns apontam para concentrações incomuns de minerais metálicos no solo, capazes de interferir nos sinais. No entanto, também existem teorias mais ousadas, que envolvem causas paranormais ou até atividades extraterrestres. Isso se deve, em parte, a relatos ocasionais de luzes misteriosas no céu, descritas como esferas ou objetos luminosos que cruzam o horizonte. Pesquisadores já realizaram diversas expedições para entender o que acontece, mas a ciência ainda não apresentou uma resposta conclusiva. A possibilidade de que a região tenha características geológicas únicas continua sendo estudada, e, caso confirmada, poderia torná-la um importante laboratório natural para descobertas futuras. Número 12. Floresta Dançante, Rússia. Na estreita e pitoresca península Curoniana, uma longa faixa de areia que se projeta no Mar Báltico, no território russo, encontra-se um dos bosques mais curiosos e visualmente intrigantes do planeta. A chamada Floresta Dançante, conhecida em russo como Lesnoy Tenets. Esse trecho de floresta é formado exclusivamente por pinheiros, árvores que, por natureza, costumam crescer de maneira reta e vertical, mas que neste lugar específico parecem ter ignorado totalmente as regras do seu próprio crescimento. Em vez de troncos lineares, o que se vê são formas inusitadas, curvas dramáticas, espirais semelhantes a saca-rolhas, laços e voltas que lembram passos de dança congelados no tempo. Alguns troncos parecem se inclinar em reverência, outros se torcem como se imitassem movimentos coreografados, criando uma cena quase mágica. No chão, as sombras projetadas por essas formas incomuns compõem um cenário que mistura estranheza e beleza, capaz de fascinar tanto turistas quanto cientistas. Embora existam outros locais no mundo com árvores de crescimento irregular, a maioria deles possui explicações claras, como solos instáveis ou ações humanas intencionais. No caso da Floresta Dançante, porém, ainda não há um consenso definitivo. Uma das teorias mais mencionadas aponta para os fortes ventos vindos da costa, que soprariam constantemente e moldariam o tronco ao longo das décadas. Outro possível fator seria o solo arenoso da região, aliado a um microclima específico, criando condições incomuns para o desenvolvimento das plantas. Mas esse raciocínio apresenta uma lacuna. Se os elementos fossem exatamente os mesmos para todas as árvores, elas tenderiam a ter deformações parecidas. No entanto, cada tronco ali parece contar sua própria história, o que sugere que possa existir algum elemento adicional, talvez biológico ou geológico, que ainda não foi identificado. Número 11. Caldeirão do Diabo, Minnesota, Estados Unidos. Dentro dos limites do Parque Estadual Judge C. R. Magney, localizado no norte do estado norte-americano de Minnesota, existe uma queda d'água que é muito mais do que apenas um ponto bonito para fotos. Popular entre caminhantes e campistas, ela abriga um mistério natural que intriga pesquisadores há décadas. O famoso Caldeirão do Diabo, Devil's Kettle. O rio Brule, que atravessa o parque, segue seu curso normalmente até chegar a um ponto onde se divide de forma bastante incomum. Uma parte da água desce em cascata como em qualquer outra cachoeira, continuando o trajeto pelo leito do rio. A outra parte, porém, desaparece repentinamente em um enorme buraco no solo. Uma abertura profunda e sombria que deu origem ao apelido. Ao longo dos anos, inúmeros experimentos foram realizados para tentar descobrir para onde essa água vai. Pesquisadores lançaram corantes coloridos para seguir o fluxo, colocaram rastreadores eletrônicos de GPS, jogaram troncos e até objetos leves, como bolas de ping-pong, esperando que reaparecessem em algum ponto do rio ou em outra saída. Nenhum desses testes deu resultado. Os objetos simplesmente nunca voltaram à superfície. O mais curioso é que, um pouco mais adiante, o volume de água no rio aumenta consideravelmente, como se toda a água sumida retornasse. Isso indica que existe algum sistema subterrâneo de escoamento, possivelmente uma rede de túneis ou canais naturais, tão complexo e irregular que ainda não foi possível mapeá-lo com a tecnologia atual.
Essa característica alimenta tanto teorias científicas sobre a geologia da região, quanto histórias e lendas contadas por moradores, que falam de cavernas escondidas e passagens secretas formadas há milhares de anos. Número 10. Rocha Al-Nasla, Arábia Saudita. No coração do deserto da Arábia Saudita, a cerca de 50 quilômetros ao sul do histórico oásis de Taima, ergue-se uma formação rochosa que parece saída de um cenário de ficção científica. A famosa Rocha Al-Nasla. Trata-se de um enorme bloco de arenito com aproximadamente 6 metros de altura e 9 metros de largura, que permanece perfeitamente equilibrado sobre uma base relativamente estreita. O que realmente impressiona, no entanto, é a fenda quase milimétrica que o corta exatamente ao meio, criando duas metades de aparência praticamente simétrica. Essa divisão é tão reta e precisa que muitos visitantes e até alguns pesquisadores levantaram a hipótese de intervenção humana, sugerindo que civilizações antigas, talvez com ferramentas desconhecidas para nós, teriam feito o corte. Apesar dessa especulação, estudos geológicos apontam que a explicação mais plausível seja totalmente natural. Ao longo de milhões de anos, fatores como mudanças de temperatura, ação de ventos carregados de areia, infiltração de água e atividades tectônicas poderiam ter explorado fissuras já existentes na rocha, aprofundando-as até gerar a separação que vemos hoje. O fato de a formação se manter em pé, aparentemente instável por tantos séculos, só aumenta a sensação de mistério. Além disso, a região onde se encontra a Al-Nasla é rica em sítios arqueológicos, com inscrições rupestres e gravuras que datam de milênios atrás. Isso levanta a possibilidade, ainda não comprovada, de que a pedra pudesse ter algum significado ritual ou simbólico para os povos antigos que habitaram a área. Número 9. Estrela de Tebe. O avanço das tecnologias de observação espacial permitiu que a humanidade começasse a examinar estrelas distantes, com um nível de precisão que antes parecia impossível. Uma das técnicas mais eficazes para detectar planetas orbitando outras estrelas é analisar a variação de brilho emitido por elas. Quando um planeta passa em frente à sua estrela, visto da Terra, ocorre uma pequena redução na luminosidade, algo que no caso do Sol seria de apenas alguns poucos por cento quando Júpiter transita diante dele. No entanto, no caso da chamada estrela de Tebe, oficialmente designada Kaique 8462852, localizada na constelação de Cisne, a cerca de 1.400 anos-luz de distância, as medições mostraram quedas de brilho extremamente atípicas, variações que chegam a 20% ou até mais, o que nenhum planeta conhecido poderia provocar. Esses dados, obtidos inicialmente pela missão do telescópio espacial Kepler, despertaram enorme interesse na comunidade científica e até entre o público leigo. Surgiram diversas hipóteses. Talvez fossem imensas nuvens de cometas passando em blocos, ou grandes cinturões de asteroides obscurecendo parcialmente a estrela. As ideias mais ousadas incluíam estruturas artificiais colossais, como a teórica esfera de Dyson, construída por uma civilização extraterrestre para captar energia. Apesar do fascínio popular pela possibilidade de origem alienígena, estudos posteriores com telescópios terrestres e análises adicionais indicaram uma explicação mais plausível. A presença de uma nuvem de poeira e detritos espaciais, possivelmente resultante da destruição de corpos celestes próximos. Ainda assim, a origem e a composição exata desse material continuam sem explicação definitiva, deixando a estrela de Tebe como um dos casos mais misteriosos já registrados pela astronomia moderna. Número 8. Estrutura de Richat, Mauritânia. No coração do deserto do Saara, na Mauritânia, existe uma formação geológica tão impressionante que só foi plenamente reconhecida por sua forma peculiar quando vista de cima por astronautas e satélites, a estrutura de Richat, mais conhecida como Olho do Saara. Trata-se de um enorme padrão circular com cerca de 40 quilômetros de diâmetro, formado por anéis concêntricos de rochas sedimentares de diferentes idades. Do solo, a vastidão do local é tamanha que é quase impossível perceber que se está no interior de uma estrutura circular. No passado, acreditava-se que a formação tivesse sido causada pelo impacto de um meteorito. Mas estudos geológicos detalhados mostraram que se trata de um anticlinal, um tipo de elevação do terreno criada por movimentos lentos da crosta terrestre, que ao longo de milhões de anos fez as camadas de rocha se dobrarem
e se reorganizarem nessa configuração. Ainda assim, o aspecto de alvo e a depressão central continuam desafiando explicações simples. A hipótese atual é que, após a formação do anticlinal, processos de erosão aliados a possíveis atividades vulcânicas ou hidrotermais tenham remodelado o núcleo central, criando o olho no meio. Pela semelhança com certas paisagens marcianas, a estrutura de Richat já foi cogitada como campo de testes para sondas e veículos projetados para explorar Marte. Número 7. Mar dos Sargassos, Oceano Atlântico. O Mar dos Sargassos é um fenômeno único no planeta. Não é delimitado por continentes ou ilhas, mas sim por correntes oceânicas. Localizado no Atlântico Norte, ele ocupa uma área gigantesca de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados e é famoso pela coloração azul profunda de suas águas e pelas imensas concentrações de algas sargassum que flutuam em sua superfície. Essas algas formam verdadeiros tapetes vivos que abrigam e alimentam uma enorme diversidade de vida marinha, incluindo peixes, tartarugas e crustáceos. É também um ponto crucial no ciclo de vida de espécies migratórias, como as enguias americanas e europeias, que atravessam oceanos para desovar na região. Apesar de ser conhecido e mapeado há séculos, a ciência ainda não compreende totalmente como esse mar se formou e como mantém seu ecossistema tão característico. Problemas modernos, como a poluição plástica que se acumula devido às correntes, já estão impactando o ambiente, inclusive com a presença de micro-organismos que se alimentam desses resíduos, um fenômeno que pode alterar a cadeia alimentar local. Entender a fundo o funcionamento do Mar dos Sargassos é vital tanto para preservá-lo quanto para aplicar esse conhecimento a outros ecossistemas marinhos ameaçados. Número 6. Montanha Votovara. Rússia localizada na remota região da Carélia, no noroeste da Rússia, a montanha Votovara se destaca não pela sua altura, cerca de 417 metros, mas pela quantidade de formações rochosas únicas, conhecidas como cogumelos de pedra. Essas estruturas naturais consistem em grandes blocos rochosos posicionados sobre suportes estreitos, formando figuras que lembram enormes chapéus de cogumelo. Alguns chegam a atingir 9 metros de altura e parecem ter sido cuidadosamente posicionados por mãos humanas, o que alimentou durante muito tempo a crença de que se tratava de construções feitas por povos antigos. Contudo, pesquisas recentes indicam que essas formações provavelmente surgiram por processos naturais, possivelmente durante a última era do gelo, quando geleiras moldaram e deslocaram grandes massas de rocha. O local é considerado sagrado pelo povo Sami, que lhe atribui importância espiritual e associa os cogumelos a lendas sobre gigantes e poderes místicos. Hoje a montanha atrai tanto curiosos quanto estudiosos da geologia e do folclore. Número 5. Luzes de Hesdalen, Noruega. Em meio às paisagens frias e montanhosas do Vale de Hesdalen, localizado no interior da Noruega, ocorre um fenômeno luminoso que há décadas intriga tanto moradores quanto cientistas. Desde pelo menos o início da década de 1980, pessoas que vivem ou visitam a região relatam a aparição de luzes misteriosas no céu noturno. Elas variam em formato e intensidade. Às vezes surgem como esferas brilhantes e bem definidas, outras vezes como flashes alongados que se movem de forma errática, acelerando ou desacelerando, mudando de direção repentinamente ou pairando imóveis no horizonte por minutos a fio. O mais impressionante é que essas luzes não são apenas fruto de relatos verbais ou fotografias amadoras. Elas já foram registradas em diversas ocasiões por câmeras de alta resolução, radares, espectrógrafos e outros equipamentos científicos instalados em observatórios temporários na região, o que afasta a hipótese de simples ilusões de ótica ou confusões com aeronaves. Diversas teorias tentam explicar o fenômeno. Uma das mais discutidas envolve a possibilidade de que as luzes sejam formações de plasma, um estado da matéria parecido com o gás, mas composto por partículas eletricamente carregadas, gerado por reações naturais no ambiente. O vale possui solos ricos em minerais metálicos, e algumas hipóteses sugerem que a interação desses minerais com a umidade e a pressão do terreno poderia produzir descargas elétricas visíveis no ar. Outra explicação possível é o chamado efeito piezoelétrico, em que certos cristais ou minerais produzem eletricidade quando submetidos a pressões mecânicas intensas, como as causadas pelo deslocamento lento, porém constante,
das rochas subterrâneas. Essas cargas poderiam ionizar o ar e criar as misteriosas luzes. Apesar dos esforços e de um grande volume de dados coletados, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Enquanto isso, Hesdalen tornou-se um destino de turismo científico, recebendo curiosos, entusiastas de fenômenos aéreos e caçadores de OVNIs vindos de várias partes do mundo, todos ansiosos para ver com os próprios olhos as luzes que continuam a dançar no céu norueguês. Número 4. Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Entre a costa do Japão, a ilha de Guam e o arquipélago Bonin, existe uma região oceânica cercada de mistério, conhecida como Mar do Diabo ou Triângulo do Dragão. Sua fama se assemelha à do Triângulo das Bermudas, já que inúmeros relatos de desaparecimentos inexplicáveis de navios e aeronaves se acumulam ao longo do tempo. Um dos casos mais notórios envolve o cargueiro norte-americano USS Cyclops, que em 1918 desapareceu sem deixar vestígios, levando consigo mais de 300 pessoas a bordo. Nenhum destroço ou corpo foi encontrado, e nem sequer houve tempo para o envio de um pedido de socorro. Esse é apenas um exemplo dentro de uma longa lista de incidentes atribuídos à área. Além dos desaparecimentos, navegadores e pilotos que atravessaram a região relataram anomalias magnéticas, bússolas que giravam descontroladamente, falhas súbitas em equipamentos eletrônicos e até luzes incomuns no céu noturno. Esses relatos alimentam teorias que vão desde causas naturais, como tempestades violentas, tufões repentinos, ondas gigantes e erupções de vulcões submarinos, até hipóteses mais especulativas, envolvendo fenômenos desconhecidos e até intervenção extraterrestre. A ciência, no entanto, lembra que o Mar do Diabo fica próximo à Fossa das Marianas, a área mais profunda dos oceanos, e que sua geologia é extremamente ativa. A presença de vulcões submersos, somada a correntes oceânicas complexas e condições meteorológicas imprevisíveis, cria um ambiente de navegação desafiador, onde acidentes podem acontecer rapidamente e deixar poucos rastros. Ainda assim, a combinação de fatos reais e lendas garante que o Mar do Diabo continue sendo um dos pontos mais misteriosos do planeta. Número 3. Tempestade hexagonal de Saturno. No distante planeta Saturno, famoso por seus majestosos anéis, existe um fenômeno atmosférico único em todo o sistema solar. Uma tempestade de formato hexagonal quase perfeito, localizada exatamente no polo norte do planeta. Ela foi descoberta no início da década de 1980 pelas sondas Voyager, e desde então tem sido objeto de estudo e fascínio. A formação é gigantesca, medindo aproximadamente 32 mil quilômetros de diâmetro, o que significa que caberiam mais de 2,5 terras dentro de sua extensão. Ela gira em sincronia com o interior do planeta, completando uma volta em pouco mais de 10 horas, e mantém seu formato geométrico estável há pelo menos 40 anos de observações humanas. A explicação mais aceita atualmente sugere que correntes de jato extremamente rápidas, com ventos que chegam a 320 km por hora, criem um padrão estável de ondas na atmosfera, resultando na figura de 6 lados. Outra hipótese envolve a interação entre diferentes camadas atmosféricas, combinada com a rotação do planeta, produzindo vórtices e padrões poligonais semelhantes. A missão Cassini, que orbitou Saturno entre 2004 e 2017, enviou imagens detalhadas da tempestade, revelando mudanças de cor ao longo dos anos, de tons azulados para dourados e beges, cujo motivo ainda não foi totalmente compreendido. Mesmo com décadas de estudo, essa estrutura continua sendo um exemplo perfeito de como, no espaço, ainda existem fenômenos que desafiam nosso entendimento. Número 2. O Zumbido de Taos, Novo México, Estados Unidos. A pequena cidade de Taos, no estado norte-americano do Novo México, parece tranquila e comum à primeira vista. No entanto, para uma parcela de seus moradores e visitantes, existe um incômodo constante. Um som grave, contínuo e de origem desconhecida, conhecido como Taos 1 ou Zumbido de Taos. Descrito como o ronco distante de um motor a diesel ou o som abafado de um subwoofer, esse ruído peculiar não é percebido por todos. Para aqueles que o ouvem, ele pode provocar desconforto, irritabilidade, dificuldades para dormir e até aumento no nível de estresse. Os primeiros relatos documentados começaram no início da década de 1990,
quando um grupo de habitantes passou a reclamar publicamente sobre o som persistente, tentando encontrar respostas. Autoridades locais, universidades e até órgãos federais realizaram investigações. Foram feitas medições acústicas detalhadas, testes com equipamentos de captação de baixa frequência e inspeções em possíveis fontes industriais ou militares, mas nenhuma origem conclusiva foi encontrada. Alguns pesquisadores levantaram a possibilidade de que o som esteja relacionado a fenômenos naturais, como movimentação de águas subterrâneas, microtremores ou atividade geotérmica. Outros consideraram causas psicológicas, como uma forma de histeria coletiva ou até uma percepção auditiva individual resultante de condições específicas de saúde. Apesar de todas as hipóteses, o zumbido de Taos permanece sem explicação. Para algumas pessoas, a única solução encontrada para recuperar a tranquilidade foi simplesmente mudar-se da cidade, deixando para trás um dos mistérios acústicos mais curiosos já registrados. Número 1. Linhas de Nazca, Peru. No deserto de Nazca, no sul do Peru, existe um conjunto de geoglifos gigantes que se estendem por mais de 174 quilômetros quadrados e foram criados pela civilização Nazca entre cerca de 200 anos antes de Cristo e 600 anos depois de Cristo. As figuras vão de linhas retas e formas geométricas a representações detalhadas de animais, plantas e figuras humanoides. Entre as mais conhecidas estão o beija-flor, a aranha, o macaco, o condor e o chamado astronauta, que lembra alguém usando um traje espacial. Os desenhos foram feitos removendo pedras avermelhadas da superfície para expor o solo claro por baixo e permaneceram praticamente intactos graças ao clima seco e estável da região. Quanto à função dessas obras, há diversas teorias. Poderiam ter significado religioso, servir como marcadores de água subterrânea, funcionar como calendário astronômico ou até serem uma forma de comunicação com divindades celestes. O detalhe mais curioso é que o impacto visual dessas figuras só é plenamente percebido do alto, mas não há evidências de que os Nazca possuíssem meios de voar, o que deixa em aberto a questão de como conseguiram criar desenhos tão precisos e gigantescos. E assim, depois de viajar por histórias que vão de relâmpagos eternos a tempestades em outros planetas, fica claro que o nosso mundo, e até o espaço ao redor dele, ainda guarda segredos que a ciência não conseguiu desvendar. Talvez algumas dessas respostas estejam mais próximas do que imaginamos, ou talvez continuem a alimentar lendas e curiosidade por muitas gerações. Enquanto isso, o mistério permanece, lembrando que ainda há muito para explorar e descobrir. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!